Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Eu vou ler do versículo 19 até o 21, que apresenta o contexto. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Esta questão que há uma colocação sobre as palavras que são ditas em nome de Deus, em nome do Evangelho, e o poder que aquela pessoa apresenta no convívio com as pessoas. Eu quis examinar um pouco mais sobre esta questão do poder, porque no versículo 5 avisa assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nosso interesse aqui é sobre o reino de Deus, mas ele dá destaque a poder. Então eu recorri a algumas outras passagens em que esta palavra poder, que representa aquilo que caracteriza o que tem dentro de si o reino de Deus, para a gente compreender melhor o significado desta palavra poder. Então nós vamos ver primeiramente em Marcos, capítulo 3, versículos 14 e 15. Aí é sobre Jesus. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermos e de expulsar demônios. Eu vou ler de novo esta parte para ressaltar a característica daqueles que foram enviados por Jesus para divulgar o Evangelho. Ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar, e para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Então veja o significado de poder já neste ensinamento. Depois nós vamos encontrar também em Lucas, capítulo 24, versículo 49, o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí nós vamos ver em Atos, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: essa primeira passagem de Lucas era Jesus ressuscitado nas suas últimas orientações antes dele ascender aos céus. Aí nós vamos ver em Atos, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então veja que para divulgar o Evangelho, não é? Para que sejam testemunhos de Jesus, é necessário este poder, não é? Aí nós vamos ver também Paulo repetindo assim, essa mesma ideia de poder
em Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Antes desta passagem que nós estamos tomando como referência, que é 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 19 e 21. Não é? Onde no 20 está, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Aí ele, antes desta passagem, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, olha só. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Novamente, nós vamos ver na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 e 6. Olha só. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Então veja que interessante, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós já vimos aqui que o poder é uma capacidade de expulsar espíritos maus, perturbadores, obsessores e também proceder a curas de enfermidades, não é? Este é o poder, mas também receber o amparo de espíritos elevados, que ele chama aqui de Espírito Santo. Isto é mediunidade. Então, este poder é uma abertura do potencial divino de toda criatura, de ser intermediários entre os espíritos elevados e aqueles a quem se dirige através da palavra. Então, é a mediunidade de psicofonia, a mediunidade de cura, a mediunidade de efeitos físicos. Isto é poder. Isso que se referia Paulo de Tarso e Jesus, porque diz ali em Marcos, para que tivessem o poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Nós vimos que a partir de Atos, capítulo 2, aconteceu ali o episódio de Pentecostes, onde aquelas luzes como chamas, não é? Pairavam sobre a cabeça das pessoas que ali estavam reunidas naquele cenáculo. Jesus tinha sido crucificado, eles estavam ali reunidos, e então, como um vento, descreve em Atos 2, como que foi aberta a mediunidade de todos eles, indicado por esta chama, como que de fogo, sobre as cabeças deles. Em seguida a este episódio, eles começaram a falar com as pessoas que ali estavam, nas línguas daquelas pessoas, dos países que estavam em Jerusalém naquele período da Páscoa. Eram pessoas de muitos países, como descreve lá em Atos 2. Eram diferentes países. E aquelas pessoas ali, discípulos de Jesus, que tinham recebido
este Espírito Santo, como se diz, no Pentecostes, falavam com estas pessoas nas línguas dos países deles. Tanto que eles achavam que eles estavam bêbados, tinham mosto. Aí então Pedro se levanta e faz um discurso extraordinário, além da capacidade dele. Ele é um homem simples, mas a partir daquele momento ele foi revestido de poder. E a sua palavra, além de persuasiva, de sabedoria superior, tinha este poder magnético que deixava as pessoas conhecendo profundamente o sentido das palavras e das ideias que vertiam do discurso de Pedro. E assim foi, a partir de Pentecostes, os grandes fenômenos de cura, não é? De multiplicação, essas coisas todas que nós aqui no Espiritismo chamamos de mediunidade. Os mais diferentes tipos de mediunidade. Aí então diz ali, voltando a 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Como que podemos, então, estar revestidos deste poder? Com o coração puro, para que possamos ter sintonia com os espíritos superiores, que então passarão a nos tutelar, a nos orientar, a nos proteger, não é? E nos intuir daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos falar. Tanto que Paulo, num episódio que acontece, um jovem cai de uma janela do 3º andar e morre, como é dito ali no relato de Atos dos Apóstolos. Então Paulo desce até ele e o ressuscita. Certamente ele não estava morto, mas ele estava numa situação de iminente morte. E Paulo então tinha este poder de, como se diz, ressuscitar os mortos. Nós sabemos que não é ressuscitar os mortos, mas é restabelecer a vida que estava ali em suspensão. Para então adentrar o reino de Deus, estar sob o reino de Deus, precisamos estar em uma condição íntima de pureza de sentimentos, de modo que possamos sintonizar com espíritos superiores, não é? Os espíritos bons que nos venham a assessorar e nos dar suporte. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Enfim, no próximo vídeo, nós prosseguiremos com este estudo, examinando o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.